Oi, gente, Graça aqui. Vamos para a parte 2, então? Para fazer o miolo da nossa flor, nós vamos utilizar a linha Amigo Love 308. Vamos iniciar, então, com o nosso anel mágico com 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer os 6. Fiz minha primeira correntinha, primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora nós vamos fechar o anel mágico, então, e vamos fazer 6 aumentos com 12 pontos ao final dessa carreira. Então, vamos lá. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, fechou a nossa segunda carreira. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Temos 18 pontos ao final dessa carreira, ok? Então, fiz os meus 3 primeiros pontos, um ponto baixo e um aumento. Vou colocar o marcador no primeiro ponto da carreira e vou seguir assim até o final. Chegamos aqui ao final da terceira carreira, vamos arrematar essa carreira. Então, nós vamos fechar ela com um ponto baixíssimo e vamos deixar um fio um pouco comprido para a gente fazer a costura desse miolo, né, na flor. Então, aqui acredito que uns 20 centímetros aproximadamente já é o suficiente para a gente costurar. Nós precisamos de 2 peças iguais para fazer o miolo da frente da flor, que tem o rostinho, e também o miolo de trás. Então, agora a gente vai arrematar para fazer o ponto invisível aqui da flor. Você pode arrematar como você preferir, tá? E então, aqui eu passei a linha no primeiro ponto, da frente para trás, no primeiro ponto, depois desse que fizemos o baixíssimo, e agora eu tô colocando de trás para frente, no meio do ponto baixíssimo, a linha. E aí eu puxo para trás com as 3 linhas, como eu mostrei aqui no vídeo, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, um arremate invisível, ok? E agora eu vou puxar essa linha para frente para poder fazer a costura depois, passando no primeiro ponto depois do arremate. Então, fazemos as 2 partes iguais e vamos fazer o bordado do rostinho da flor, ok? Então, aqui com as 2 peças iguais, nós vamos utilizar a linha da Anchor Moulinet 359 para fazer os olhos. Aqui eu vou utilizar um pedaço da meada. A meada, ela tem 6 fios e eu vou separar um por um para pegar a quantidade que eu preciso para fazer esse bordado. No caso desse olhinho, eu vou utilizar 6 fiozinhos da meada, sempre separando um por um para fazer o bordado, para eles não se enosarem. Então, agora a gente vai juntar todos eles, vai colocar na agulha de bordado ou de sapateiro, que tu tiver aí, já é o suficiente. Eu vou utilizar aqui uma agulha de bordado, mas se tu não tiver também não é problema, tá? Então, a gente vai colocar as 3 meadas, né, os 3 fios ali dentro da agulha e vamos delimitar aqui o olhinho. Então, eu vou colocar aqui, eu vou iniciar no ponto, mais ou menos ao meio do miolo, no ponto que fica da última carreira, tá? Então, aqui eu já consigo delimitar um alinhamento e vou marcar com um alfinete aonde que eu quero que essa linha saia. Então, eu tô entrando de trás para frente com a linha e vou sair com ela ali na marcação do alfinete para fazer o olhinho. Então, eu deixo um pedaço de fio
e vou sair aqui. Vai ficar uma linha reta. Para fazer a curvinha do olho, eu vou colocar, ó, não vou puxar tudo, tá? Vou colocar bem ao meio desse fio a agulha e vou passar por baixo dessa laçada ali, desse fio que ficou soltinho. Passei por baixo e vou sair em cima. Vai ficar com um olhinho curvo, ó. Entrei por baixo da linha e estou saindo por cima. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado para fazer o segundo olhinho bordado. Bem fácil. Entro por trás, faço mais ou menos ao mesmo tamanho do outro olho, pego na mesma altura do outro olho por baixo da linha e saio por cima dela. Vai ficar com esse olhinho curvinho. Olha que fofura esse olhinho mais simpático. Agora eu vou arrematar esse bordado e nós vamos fazer a boquinha. Eu sempre arremato com 2 a 3 nós para evitar desse fio escorregar, correr e soltar o bordado, tá? Então vamos arrematar aqui, fazer os nozinhos e cortar o excesso da linha. Então, feito isso, agora nós vamos bordar a boquinha. Se quiser, dá para fazer o modelinho daquela outra flor aqui do lado, colando ou colocando um olhinho com trava de segurança. Então, eu trouxe essas duas opções. Agora, nós vamos fazer o bordado da boquinha com a mesma técnica, usando a linha 88, que é um rosa mais forte. Para a boquinha, eu vou usar somente 2 fios do pedaço da meada, tá? Da mesma forma, eu vou vir por trás, vou passar reto ele para frente, sair atrás. E agora, para fazer a curvinha da boca, é a mesma técnica, tá? Entro de trás para frente no miolinho, por cima da boquinha e vou sair por baixo, no mesmo ponto. É sempre entrada e saída no mesmo ponto pro fio ficar laçado e fazer a curvinha que eu quero que faça ali. Certo? Olha ali como que ficou. Tá vendo que ela fica um Vzinho? Deu um sorrisinho na nossa boquinha. Então, da mesma forma, eu vou fazer os nozinhos para poder arrematar e tirar o excesso da linha. Muito simpática essa nossa florzinha, né? Pronto, agora a gente já tem o rostinho. Tá vendo? Tô tentando aqui focar para vocês enxergarem como ficou. Uma fofura. Agora nós vamos costurar esse miolo na peça, tá? Na flor. Se você não quiser costurar, não tem problema, pode colar. Mas por se tratar de um brinquedo infantil, eu sugiro costurar. Então a gente vai costurar de uma forma alinhavada, tá? Então centralizando bem o miolinho na florzinha, fixando com os alfinetes. Nós vamos começar a costurar ele com a agulha de tapeceiro. Aqui. Então, nós vamos pegar esse fio, passar por dentro das 2 alcinhas do ponto, ó, por dentro das 2 alcinhas do ponto, ali do miolinho. E vamos pegar na flor, ali na pétala, o ponto mais próximo que eu tenho do meu miolo, para ele ficar bem justinho, bem próximo. E ó, de 2 em 2, pegando das 2 pétalas esse ponto, eu vou fazer todo esse alinhavo ao redor. Eu volto de novo, pegando as 2 alças do ponto, ali do miolo, ó, as 2. E eu vou vir com essa linha pra frente e vou ajustar. Vou sair com a linha no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, e eu vou pegar nas pétalas, nos pontos mais próximos do miolo. Eu vou fazer esse processo durante toda a volta, tá bom? Então, acompanha ali, ó. Durante toda a volta, eu vou fazer esse processo sempre pegando no miolo as 2 alcinhas do ponto base ali e passando ali, ó, pro próximo eu saio
pegando de novo as duas alcinhas, eu entro e saio do miolo da flor, sempre pegando as duas pétalas. E a costura acontece na pétala com o ponto mais próximo que eu tenho do meu miolo, tá bom? Enquanto vamos finalizando aqui a costura desse miolo, me conte alguma dúvida? Está gostando das nossas aulas? Deixe seu comentário aqui. E não esqueça de deixar o seu like e nos seguir em todas as redes para não perder nada. Tem muita coisa maravilhosa por vir aqui, tá bom? Então, deixe o seu comentário e nos siga. Então, já estamos chegando aqui no final. E nós vamos fazer aqui o último pontinho e já vamos arrematar, então, essa linha, tá? Então, veja só como que ficou costuradinho. Não puxa demais o fio para não ficar esgaçado, né? Para não ficar repuxado. Deixa ele firme, mas não puxado demais, sabe? E aí, agora a gente vai fazer o arremate dessa sobra de fio. Então, eu vou pegar um pontinho, de preferência um restinho de linha amarela mesmo, do miolo, e vou fazer os nozinhos. Geralmente eu faço de 2 a 3 nozinhos, para isso ficar bem firme e não ter risco de abrir, até porque a criança vai manusear bastante, né? E não é interessante que fique soltando partes. Nós vamos fazer o mesmo processo no verso para costurar o outro miolinho e veja que lindeza que ela ficou. E agora nós vamos para a parte 3 para fazer a finalização.